Eu já tinha dito que sabia como essa história começava. Cuéntame, ¿tienen que sacar la comida de la basura? Y tenemos hambre, tenemos goma, uno ahora lo saca. O que eu ainda não faço ideia é se ela já terminou. É uma história de instituições corroídas, poder disputado no escuro, sangue derramado e de um grupo de homens que decidiu fazer o que era certo, mesmo quando ninguém mais queria. Dizem que é uma moeda da unidade desses homens, que carrega um lema simples: nós iremos colher o que você plantou. E cara, esse ditador plantou muita coisa ruim. Quando a história finalmente veio à tona, parecia repentina, mas nada ali foi improviso. Por trás do desfecho estava o Special Activity Center da CIA, operadores do Ground Branch, especialistas em fazer o impossível parecer inevitável. Eles não atacam primeiro, eles observam, infiltram, recrutam e só então agem. Durante os anos, o SAC aplicou a doutrina clássica da inteligência: sabotagens cirúrgicas, influência silenciosa, penetração humana no coração do regime, agentes recrutados onde ninguém olhava, rotinas mapeadas, padrões de vida transformados em vantagem operacional. Essa história se desenrola em 3 fases. A primeira, de 2000 a 2019, foi a paciência estratégica, facilitação passiva e operação de influência, mantendo o adversário instável sem jamais se expor. A segunda, em 2020, mostrou o que acontece quando se ignora a doutrina, a tentativa caótica e privada da Operação Gideon e seu fracasso previsível. E a terceira, entre 2025 e 2026, marcou a virada definitiva. Com o conflito reclassificado, o SAC aplicou tudo sobre o que sabe fazer: inteligência no campo de batalha, sabotagem letal, drones e ação direta precisa. O resultado não foi sorte, foi método. Para entender como o SAC realizou uma das maiores operações de inteligência de todos os tempos, bom, é preciso voltar no tempo. Conozca las riquezas que gozaba Venezuela antes de la crisis. Actualmente es una nación sacudida por la pobreza, violencia, la corrupción y la hiperinflación. Pero no hace mucho, los venezolanos gozaban de una estabilidad económica y política que les dio grandes resultados. A venezuelana da voz charmosa está certa. Sentada sobre uma das maiores reservas de petróleo do planeta, a Venezuela passou décadas fazendo algo que poucos países conseguem: ganhar muito dinheiro sem precisar se esforçar demais. O petróleo jorrava, os dólares entravam, e o Estado aprendia rapidamente a viver como se aquilo fosse eterno. Nos anos 50 e 60, o país era chamado de Arábia Saudita das Américas. Caracas crescia, a classe média consumia e o resto do continente olhava com uma mistura de inveja e esperança. Geopoliticamente, era simples. O mundo precisava de energia, a Venezuela tinha petróleo. E enquanto o fluxo continuasse, ninguém fazia perguntas. O problema é que o petróleo não ensina, ele não disciplina, ele ensina dependência. Durante décadas, governos gastaram como se o preço do barril nunca fosse cair. E quando caiu, bem, o resto da história virou documentário. Na Venezuela, a riqueza acabou vindo fácil e foi embora do mesmo jeito. E é no contexto assim que surge um personagem que mudou a história da Venezuela para sempre. Antes de ser presidente, Hugo Chávez já tinha uma convicção bem clara: o poder não se negocia, se impõe. Chávez foi moldado no quartel, um ambiente onde hierarquia importa mais que leis, e onde discordar costuma ter consequências. Como militar, nunca se destacou por genialidade estratégica. Seu talento era outro: ambição, paciência e desprezo por limites institucionais. Em 1992, tentou tomar o poder pela força. O golpe falhou, deixou mortos e revelou até onde ele estava disposto a ir para mandar. Na rendição televisionada, não houve arrependimento. Só a frase que virou aviso: por enquanto. Não era um erro, era uma promessa.
Na prisão, Chávez não abandonou o autoritarismo. Ele o adaptou. Entendeu que tanques chamam a atenção demais. Mas urnas, democracia, não. Quando chegou ao poder, levou o quartel com ele. Politizou as forças armadas, criou inimigos internos e transformou a lealdade pessoal em política de Estado. Chávez não deixou de ser militar ao virar presidente. Ele só encontrou um jeito mais eficiente de ser mais autoritário. Golpe de 2002. Toda guerra de inteligência começa muito antes do primeiro movimento visível. Às vezes, ela começa com um silêncio. Em abril de 2002, enquanto o mundo observava a Venezuela com atenção limitada, Washington já acompanhava cada fissura que se abria sob o governo de Hugo Chávez. A tentativa de golpe daquele mês não foi um raio em céu azul. Foi o resultado de sinais acumulados, leituras frias e decisões tomadas, ou evitadas, nos bastidores. Naquele momento, a relação entre Washington e Caracas ainda não era marcada por ações diretas. O jogo era outro. Informação assimétrica, sinalização diplomática ambígua e uma doutrina antiga conhecida nos corredores da inteligência como a mão invisível. Documentos posteriormente desclassificados da CIA mostram que a administração do Bush não foi surpreendida. Muito pelo contrário. Os analistas da agência já haviam concluído que as condições estavam amadurecendo para uma tentativa de golpe. Eles identificaram facções militares dissidentes, oficiais sêniores insatisfeitos e até um núcleo radical de oficiais subalternos que aceleravam os preparativos para um levante. A inteligência americana não apenas previa o cenário, ela conhecia os detalhes. Planos circulavam, prevendo a prisão de Chávez e de pelo menos outros 10 altos membros do governo. Nada disso era especulação, era monitoramento contínuo. Mas havia um detalhe que mudava tudo. Apesar de considerar as ameaças credíveis, a CIA não compartilhou essas informações com o governo venezuelano. Nenhum alerta formal, nenhuma tentativa de contenção. O que se estabeleceu ali foi o que os analistas, anos depois, chamariam de aprovação tácita. Washington permitiu que os eventos seguissem seu curso natural. A aposta era clara. Se o Ariano caísse sozinho, o custo político seria zero. Nenhuma intervenção direta, nenhum ativo cinético exposto. O golpe falhou em menos de 48 horas. Chávez voltou ao poder. Mas o precedente já estava estabelecido. A partir daquele momento, a inteligência americana adotaria uma lógica que se repetiria ao longo dos anos. Observar o possível colapso de um adversário sem agir para impedi-lo, nem para provocá-lo abertamente. Depois de 2002, a postura da comunidade de inteligência mudou. O monitoramento passivo deu lugar a uma estratégia de longo prazo. A CIA passou a priorizar a penetração das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas e a mapear, com paciência, as conexões emergentes entre o Estado venezuelano e grupos insurgentes colombianos, como a FARC e o ELN. Naquele momento, essas informações pareciam apenas peças de arquivos, mas eram sementes. Sementes que 2 décadas depois sustentariam a narrativa de narcoterrorismo usada para redefinir o conflito. Em inteligência, nada acontece de repente. Tudo é preparado, mesmo quando parece que ninguém fez nada. Mas se tem uma coisa que o homem não escapa, essa coisa é a morte. E pro Hugo Chávez, ela chegou em março de 2013. O comandante eterno para seus seguidores sucumbiu ao câncer que vinha consumindo há anos. Sua morte marcou o fim de uma era e deixou um vácuo de poder que ninguém podia ignorar. Maduro, seu escolhido para a sucessão, assumiu a presidência interinamente e, logo depois, venceu uma eleição apertada que virou o ponto de partida de seu próprio destino. Mas sucessão não é herança mágica, e Maduro, um ex-motorista de ônibus e aliado de longa data, descobriu isso da maneira mais cruel. Governar é diferente de suceder. Nos primeiros anos, cada decisão consolidava seu poder e diluía a memória de Chávez. A economia desabou em recessão profunda. Hiperinflação devorou salários e produtos desapareceram das prateleiras. Milhões de venezuelanos fugiram em busca de sobrevivência. O que começou como continuidade logo virou controle absoluto. As instituições democráticas, legislativo, judiciário e eleições tornaram-se exceções de um poder que apenas parecia legítimo. A oposição foi criminalizada, líderes presos, forçados ao exílio.
e protestos reprimidos com violência, que deixou centenas de mortos ao longo de anos de confrontos. Já Maduro vestiu a retórica do presidente trabalhador, mas governou com mão de ferro. Eleições foram ganhas com montagem contestada, denúncias de fraude e instituições tornadas leais ao regime. Sob sua liderança, a Venezuela não apenas enfrentou a pior crise econômica de sua história moderna, ela viu a própria democracia definhar sob acusações de autoritarismo, repressão sistemática e práticas que governos e observadores internacionais classificaram como violação de direitos humanos. Até que, literalmente, no apagar das luzes, algumas coisas mudaram. Quando a guerra muda de forma, ela não começa com tiros, começa com o apagão das certezas. No fim da segunda década do século XXI, a Venezuela deixou de ser apenas um país em crise, virou um laboratório, um campo de testes para a chamada Guerra de Zona Cinzenta, conflitos travados abaixo do limiar da guerra declarada, onde sanções, cyberoperações e sabotagem fazem um trabalho que antes exigia exércitos. Em 2019, o país mergulhou no escuro. Um apagão nacional paralisou hospitais, comunicações e cidades inteiras. Para o regime, foi mais do que uma falha técnica. Foi o momento em que a paranoia começou a parecer plausível. Nicolás Maduro acusou diretamente os Estados Unidos. Falou em um ataque eletromagnético coordenado pelo Pentágono e pelo Comando do Sul contra a hidrelétrica de Guri, responsável por cerca de 80% da energia do país. Segundo ele, o objetivo era simples, gerar o caos civil e forçar a sua queda. A narrativa era grandiosa, quase bíblica, mas a realidade, como sempre, era mais ambígua. Vista da capacidade, Washington tinha os meios. O West Cyber Command já havia demonstrado habilidade e disposição política para atingir infraestruturas críticas de adversários estratégicos. Do ponto de vista da evidência, a história era outra. Especialistas independentes nunca conseguiram confirmar um ataque cibernético. O treinamento apontaram para incêndios próximos às linhas de transmissão, sistemas obsoletos e anos de abandono estrutural. Sabotagem externa ou colapso interno? No fim, a causa exata quase não importava, porque o efeito foi o mesmo. A incerteza virou arma, a dúvida virou mensagem. E a ideia de que alguém poderia desligar o país quando quisesse passou a funcionar como uma operação psicológica em escala nacional. Afinal, todo mundo tem medo do escuro. Uma vez que na guerra híbrida não é preciso... Alguém me disse uma vez que na guerra híbrida não é preciso provar que você fez. Basta você convencer todo mundo de que você pode fazer de novo.